Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 6 de julho, quarta-feira, da 14ª semana do Tempo Comum. Este é o Palavra de Vida e Salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nessa quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, que traz o envio e o nome dos apóstolos de Jesus. O que nos fala aqui o início do Evangelho? Naquele tempo, Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ou seja, os apóstolos foram escolhidos por Jesus não por status, mas para a missão, para o serviço, para o anúncio. E uma coisa engraçada, por que Jesus escolhe, uma coisa não engraçada, nem interessante, por que Jesus escolhe exatamente 12 e não 10, não 13, 11, 20, 100 discípulos? Ia ser muito mais fácil, a missão com muito mais gente. Por que exclusivamente, necessariamente 12? O 12 na Bíblia, ele tem o símbolo, ele simboliza a totalidade. Quando Jesus multiplicou os pães, sobraram 12 cestos, ou seja, a totalidade, ficaram todos cheios, sobrou todo, Aqui também não é diferente. Quando Jesus chama 12, quer dizer que ele chama a totalidade, chama todos os seus discípulos para a missão. Não chama só esses 12 homens. Anunciar o Evangelho de Deus não é só para esses 12. É para todos nós, que somos discípulos de Jesus. Então, é para todo mundo. O chamado para a missão é para todos. E Jesus, então, convida vários homens, cada um de um jeito, cada um de um lugar, cada um com uma vida diferente, mas todos para uma mesma missão. Jesus aqui nos coloca essa pluralidade. Eu sou diferente de você, que é diferente do outro, e cada um é diferente com seu jeito de ser, mas unidos numa mesma missão. São Pedro era de um jeito, Mateus era de outro, São Judas era de outro, João, cada um com seu jeito, foram enviados para anunciar o Evangelho de Jesus, para anunciar aquele Jesus que o próprio Pai enviou, E é isso que nos fica, nesse Evangelho de hoje. Jesus nos convida, na nossa pluralidade, do nosso jeito. Às vezes, quando a gente recebe o chamado para servir, para anunciar o Evangelho, a gente fica com medo. Nossa, mas será que eu consigo?
Será que isso é para mim? Né? Será que eu sou capaz? Jesus, aqui ele chama as pessoas, não as capacitadas, porque tinha muitos doutores da lei ali na época. Jesus não chama esses. Ele capacita aqueles que ele escolhe. Né? Ele dá essa autoridade, ele dá essa capacidade a eles. Ou seja, todas as vezes que o Senhor nos dá uma missão, Ele nos dá condições para realizá-la. Né? Existe aquela frase, né, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E isso é uma realidade. Mas tem um pequeno porém. Deus capacita os escolhidos que querem ser capacitados. Então também depende de nós, essa busca, esse querer, né? Esse pesquisar, né? O ler a Bíblia, o amor à igreja, o amor à palavra de Deus, o amor a Jesus Cristo. Isso precisa estar inato no missionário, precisa estar inato em quem evangeliza. Então, meus irmãos, que nós possamos, a exemplo desses homens, abraçar a evangelização, abraçar essa causa de Jesus, que o próprio Jesus nos envia, né? Nos envia para quê? Para expulsar os espíritos maus, para curar todos os tipos de doença e enfermidade. Aonde há trevas, que eu leve a luz, como nos diz São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Essa é a nossa missão. Uma missão simples, uma missão cotidiana, permanente. Então, a exemplo dos apóstolos, que o Senhor também nos envie e nos dê a capacidade, nos envie o Espírito, nos envie o Espírito Santo para que nós possamos cumprir de forma zelosa, de forma amorosa, tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.